Olá galerinha do Pincelada do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e na videoaula de hoje eu gostaria de dar continuidade a uma série de vídeos que nós estamos fazendo sobre história do Brasil. Meu nome é Daniel Matheus Ladeira, para quem não me conhece, sou formado em História, tenho 26 anos e atualmente faço graduação em Teologia na FTSA, Faculdade de Teologia Sul-Americana. Eu gostaria hoje de falar com vocês, antes de tudo, fazer aquela ressalva de que essa série de vídeos surge nesse contexto brasileiro. Num contexto brasileiro onde nós elegemos, onde o Brasil, a democracia brasileira, decidiu por um candidato como Jair Messias Bolsonaro, certo? Então eu tinha feito um compromisso comigo mesmo que se fosse dois candidatos para o segundo turno, Haddad e Bolsonaro, eu faria alguma série de vídeos sobre isso. Se o Haddad fosse eleito, fosse o presidenciável eleito, eu faria certamente uma série de vídeos sobre filosofia ética. Mas como Jair Bolsonaro foi eleito, então eu preciso de fazer um pouco de vídeo, eu preciso de falar um pouco sobre história do Brasil. Porque eu me sinto, quando eu vejo um segundo turno como o segundo turno que nós tivemos, eu sinto que nós, ou aqueles que são professores de filosofia, de história, de sociologia, falharam na sua missão, falharam naquilo que eles tinham que fazer, que era elucidar pensamentos. Pode ser que eu esteja completamente errado, porque eu estou no meio da paixão, eu estou dizendo sobre coisas no olho do furacão, mas por outro lado eu acredito que não estou não. Acredito que nós realmente precisamos de uma educação com mais qualidade para possibilitar e viabilizar uma maior compreensão de um todo dentro das nossas decisões e das nossas posturas pessoais, ok? Então, esse vídeo, ele surge dentro desse contexto. Eu acho que nós temos uma carência de história, nós temos trocado vários livros, toletes de livros de 10, 15 anos de pesquisa dentro das fontes por WhatsApp, Facebook, e uma série de coisas aí onde todo mundo fala. É legal que todo mundo participe da brincadeira. O problema é você não conseguir discernir e não conseguir hierarquizar isso, porque existe uma hierarquia e um WhatsApp que te mandam, fake news, não pode ter o mesmo peso que uma carga de leitura imensa que o cara teve para produzir um determinado material, ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade na videoaula passada. Então eu estava falando que eu iria comentar sobre o livro ou a série de livros de história da vida privada no Brasil. O texto, a organização foi feita por Fernando Novaes, que é um historiador da Unesp, mas eu iria comentar especificamente o capítulo 1, que foi escrito por Fernando Novaes, que chama Condições da Privacidade na Colônia. E eu disse que eu dividi esse capítulo em 4 subseções, que elas não necessariamente estão desconexas uma da outra, mas é apenas para que nós pudéssemos ter uma maior compreensão, uma definição do que nós falaríamos em cada videoaula, certo? A primeira videoaula eu fiz então, ou eu disse, a respeito de uma introdução. Qual era a introdução? O contexto europeu. Mostrar como há um processo de transição dentro do contexto europeu, certo? Dentro desse contexto ao qual eles chegam aqui no Brasil, ou eles vão colonizar o Brasil. Disse também que nós temos uma herança, uma raiz colonial, que é a ideia de que nós temos uma imbricação entre o público e o privado e que nós ainda assumimos uma peculiaridade, que é a inversão do público e do privado. Como se não bastasse ser embaraçado, nós temos o invertido, o contrário aqui. Então, eu disse desse processo de transição, uma transição de uma servidão medieval para um capitalismo. Nós temos um meio termo, uma liminaridade aí, um limiar. Qual que é esse limiar? O mercantilismo, o lugar do produtor independente, do artesão, seus discípulos, e tudo mais. Mas eu gostaria, antes de tudo, fazer uma ressalva.
Essa série de vídeos não é para aquela pessoa que não entende nada de história, nada de ciências humanas. Porque a partir do momento que eu digo mercantilismo, você não sabe nem o que é mercantilismo, vai ficar difícil. Você vai ter que sair daqui desse vídeo, pesquisar o que é mercantilismo, voltar para esse vídeo para conseguir compreender. Eu digo o que é capitalismo, você não sabe o que é o capitalismo, como se deu a sua formação, você vai ter que sair desse vídeo, ir até o Google, pesquisar lá ao menos alguma coisinha, saber o básico, um geral, voltar para esse vídeo. Então, é um vídeo que, tipo assim, não é tão simples assim, porque à medida que eu falo o que é modernidade, você não sabe o que é modernidade, eu falo que são revoluções liberais, você não sabe o que são as revoluções liberais, fica meio complicado, tá? Então é um apanhado geral, não estou me aprofundando, não é um vídeo com profundidade acadêmica gigante assim, mas de alguma forma você precisa de ter algumas pressuposições bem estabelecidas na sua cabeça, ok? Tudo bem? Então vamos dar continuidade e hoje eu irei falar sobre então o segundo subtítulo dentro do capítulo 1 que eu estava comentando com vocês, ou que eu iria comentar, e esse segundo subtítulo eu dei o título de mobilidade. Uma colonização móvel não só geograficamente, mas também em sua concepção imaginária e econômica. Então, ok. Primeira noção que a gente precisa de ter quando a gente vai falar de história do Brasil ou história do Brasil colonial é o seguinte: a colônia é um alargamento da metrópole, né? Ela é um alargamento da metrópole à medida que os portugueses vieram para cá para fazer essa colônia dar certo para a metrópole, ok? Ela é uma extensão, ela é um lugar que também participa de. Ok? Quando a gente pensa assim, ó, a gente tem uma faculdade física, vamos dizer assim que a gente tem uma faculdade física em Curitiba. De repente, essa faculdade física em Curitiba, ela monta uma extensão de faculdade em Maringá, certo? Isso significa que o polo, o grande, o centro daquela rede de ensino se encontra em Curitiba, mas há uma extensão dela, há algo que também participa daquela faculdade, há algo que também dá suporte, viabiliza, né? Leciona, angaria recursos financeiros, faz propaganda, leva um nome, correto? Então nós temos uma extensão dessa faculdade em Maringá. O que o autor está querendo trazer para a gente, de uma maneira bem simplificada, o que eu estou dizendo, é que a colônia ela é esse alargamento, ela é essa extensão da metrópole. Metrópole lusitana, portuguesa, que colonizou o Brasil, correto? Então nós, os brasileiros, o Brasil colônia, é um alargamento, é uma extensão de Portugal, né, do povo lusitano aqui no Novo Mundo. Mas ao mesmo tempo, é interessante o que o autor diz, é que nós somos uma extensão sim da metrópole, no Brasil colônia. Mas nós também somos a negação dessa colônia, né? Porque, diferentemente do que as pessoas dizem, de que no começo o Brasil só veio prostituta, bandido, ladrão e jogaram, desovaram tudo aqui, que os 30 primeiros anos foi realmente um período de vamos dizer assim, de purificação daquele povo, então mandou a escória da sociedade para cá para o Brasil, isso de certa forma não é muito verdade, porque quem realmente veio para cá eram as pessoas que tinham condições de vir para cá, não eram qualquer pessoas que vinham para cá, certo? Então, elas vieram para cá também, muitas vezes, em uma relação de extensão da metrópole, mas também uma tentativa de negação, de autoprodução, né? À medida que as coisas aqui vão acontecendo, há esse desejo de superação da metrópole, de negação da metrópole. Então, para a gente acabar com esse mito de que o Brasil, desde cedo, sempre foi um país onde veio realmente prostituta, ladrão, escória da sociedade. Não, a colonização brasileira não se dá
dessas pessoas, vamos dizer assim. Não se dá com essas pessoas, correto? Isso daí é uma formulação também no imaginário do coletivo brasileiro, que é um imaginário coletivo de vira-lata, né? Sempre o pior é aqui, o que é uma grande besteira pensar dessa forma. Então, a colônia é o lugar da imigração, né? É o lugar de sair de seu país, né? Sair de seu país para ir até a colônia. Esse é um importante traço, pois a mobilidade da população colonial vem em contraposição à estabilidade característica do Velho Mundo. Olha só que interessante, nós temos então algo enrijecido, algo cravado, algo dividido e estrito no Velho Mundo. Portugal é um país pequeno, né, relativamente pequeno, com o seu espaço geográfico delimitado, certo? A nação-estado ela está formada, ela está enrijecida. Mas quando você sai, você vai para a colônia, existe aí uma certa mobilidade. Aquilo que era enrijecido no Velho Mundo, aquilo que era fechado no Velho Mundo, que estava definido e formatado no Velho Mundo, ganha-se mobilidade no Novo Mundo, né? na colônia. Então, a colônia é então essa extensão, mas ela é também a sua negação. Entende que ela é o diferente do que há o enrijecimento na colônia, há a mobilidade, né? Há a fluidez, há a possibilidade de angariar novos horizontes e novos destinos. Então, a colônia, ela cresceu muito em 3 séculos, a colônia brasileira. Ficou maior populacionalmente que a própria metrópole, certo? Justamente por causa dessa possibilidade de mobilidade geográfica, econômica, do imaginário, da formação social, política, entende? E aí ele traz pra gente essa constante necessidade de integrar novas personagens nos círculos de intimidade, por certo que oprimia uma grande fluidez em tais relações, que por assim dizer, não tinham tempo de se sedimentar. A mobilidade também se deu na povoação e no desbravamento, né? Se a gente pegar os bandeirantes, se a gente pegar os mineiros, se a gente pegar todas essas pessoas que chegaram aqui num período, vamos dizer, colonial, e elas foram de alguma forma dando mobilidade, elas foram desbravando um novo mundo, desbravando uma nova terra, né? Achando novos meios de sobrevivência, novos meios de alocação, novos meios de poder viver a vida, né? Dentro dessa colônia. Então, essa mobilidade é própria da plantation. Lembra a diferença de plantation, a definição de plantation? Plantation são grandes plantações, né? Elas são formadas, embasadas pela monocultura, vocês lembram disso? Então, é interessante que a plantation, ela esgota um determinado lugar, ela puxa, suga um determinado lugar, e então ela flui para outro lugar para sugar e para usufruir de tudo aquilo que esse outro espaço tem. No cenário político, a metrópole deseja então ampliar as suas fronteiras devido à competição de territórios coloniais pelos estados modernos. Então está tendo uma briga lá na Europa, né, pela definição de estados modernos. A Europa fala assim, é óbvio, eu tenho terra, a terra é importante dentro desse contexto, eu vou ampliar os meus horizontes políticos, minha força política, minha população, certo? Essa seria uma primeira ideia. É uma colonização, mas é uma colonização com diversidade, entende? É uma colonização que tem a diversidade do índio, que já estava aqui, por isso não é descobrimento, porque a ideia de descobrir algo novo é uma ideia errônea, né? Porque é um descobrimento, mas descobrimento para quem? Descobrimento para o europeu, porque o índio já habitava isso daqui, já tinham redes super complexas de mercado, de economia, de troca, sistemas de relações políticas e de poder. Então, a ideia de descobrimento enquanto algo novo é uma ideia
só da Europa, porque isso daqui já era habitado pelos índios e as relações aqui já aconteciam de maneira, vamos dizer, um tanto complexas, apesar da gente ter aqui sociedades um tanto totais, como diz o Marcel Mauss, o antropólogo francês. Mas a ideia, basicamente, é que no nosso país, ele também, a colonização ela se dá através da diversidade. Ela tem a imagem do europeu, ela tem a imagem do índio, que já estava aqui, ela tem a imagem do negro, que depois vem no processo de escravagismo, né? Então, portanto, o cenário ao qual estou desenhando para vocês aqui nesse momento é um cenário móvel, móvel no sentido espacial, mas móvel com a possibilidade de fluidez também no sentido populacional. Tanto é que eu disse que em 3 séculos a colônia tornou-se maior do que a própria metrópole, né? Mas há também um lugar de instabilidade, né, numa luta política, e agora diversificada, pois onde o modo de produção predatório plantation foi levado ao limite da escravidão, né, a diversidade se acentuou com o tráfico negreiro. Então, estou dizendo ainda de um país diversificado, com bastante com uma bastante fluidez, né? Essas 3 palavras são fundamentais para entender o que o autor está dizendo. Então, se nós podemos dizer a respeito da nossa colonização, 3 palavras são importantes: mobilidade, instabilidade e diversidade. Agora, o conceito, né, a ideia de brasileiro surgiu para designar os comerciantes de pau-brasil. Né? O pessoal fala, o Brasil é verde e amarelo. Estranho, né? Porque o pau-brasil, a primeira definição nossa de brasileiro vem de brasa, vem de fogo, né? Vem dessa cor vermelha, vamos dizer assim. O que é um tanto estranho. Depois todo o processo vai mostrar o porquê que a nossa bandeira tornou-se verde, amarela e tal. A ideia de brasileiro como nação foi posterior à ideia de mineiro, de paulista, de pernambucano. Portanto, estudar a privacidade é sondar o processo mais íntimo de nossa emergência na história. Olha só, a ideia de brasileiro, de nação brasileira, ela se dá posterior à nossa ideia de formações de grupos específicos, como o mineiro, o paulista, o pernambucano. Então, olha só que interessante. Nós temos então na colônia uma sociedade estável, né? Ou melhor, nós temos no Nordeste uma sociedade mais estável e mais sedimentada, né? Mais organizada no Nordeste. Essa sociedade, né, a oligarquia nordestina, tendia então a uma fixidez, né? Uma fixação, a uma estabilidade. A gente pode ver isso, por exemplo, com a mensagem que o Gilberto Freire traz para a gente, certo? Mas a gente tem na sociedade, vamos dizer, mais paulista ali, nós temos uma sociedade mais móvel e mais instável, né? Essa sociedade, ela tendia à flexibilidade, né? A gente pode ver também a mensagem que o próprio Sérgio Buarque de Holanda traz. Nós temos 2 autores, 2 grandes obras, Casa Grande e Senzala, Raízes do Brasil, 2 autores com 2 perspectivas diferentes e nós temos 2 realidades geográficas diferentes, né? Nós temos o Nordeste e nós temos São Paulo com um momento mais flexível, vamos dizer, o Sudeste ali, né? É interessante que o pessoal fala hoje de dividir o país, de rachar o país. Ah, não, deixa o Nordeste para lá e o Sul para cá. É interessante que a gente não pensava em fazer isso no século XVI, XVII, onde a economia bruta, vamos dizer assim, a economia da metrópole realmente fundamentava aquela sociedade, né? Onde a nossa economia grossa estava lá. A gente não pensava em fazer isso. E hoje, no século XXI, os grandes, vamos dizer assim, sábios, né, da pós-modernidade brasileira hoje, tem a proposta de rachar o país no meio, dividir Sul e Nordeste. Um tanto bem estranho essa proposta. Mas, de qualquer forma, a sociedade mais estável,
como o Nordeste, ela está voltada mais para fora. Ela está voltada na colonização para uma economia da açucareira, né? Ela está voltada ao exterior. Enquanto a instável São Paulo, o Sudeste em geral, ela está voltada à subsistência, né? Como a sociedade de São Paulo está voltada para dentro, sem implantação, exportação e mais mobilidade, vamos dizer assim. Por isso, essa terra, como bem lembrou Gilberto Freire, é a terra dos contrastes, né? A gente tem um tipo de metrópole e a gente tem um tipo de colônia que tem uma certa proximidade, mas ao mesmo tempo tem a sua negação. Nós temos um tipo de Nordeste, de formação nordestina, temos um tipo de formação, vamos dizer, Sudeste, né? E sulista. Nós somos a transição, nós somos a terra do contraste, nós somos esse lugar de contraposições, né? E isso é interessante demais. E com isso eu gostaria de encerrar essa segunda videoaula falando do segundo subtítulo que eu dei para o primeiro capítulo de História da Vida Privada no Brasil, de Fernando Novaes, que eu dei o subtítulo de Mobilidade. Espero que isso tenha ajudado vocês. Não se esqueça de escrever aqui embaixo, de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as atualizações, dar o like no vídeo e compartilhar com os seus amigos aí, com quem gosta de conhecimento. Até o próximo Pinceladas do Saber. É hora de dar tchau!